Provai e vede histórias de fé e fidelidade. História de hoje: tudo o que preciso. Bom, eu sou adventista de berço, né? Fui criada na igreja. Me casei com o pastor, mas apesar disso eu nunca tinha tido a experiência de ter um pacto sistemático. E quando eu me casei, eu ainda estava estudando, então foi assim, foram anos bem difíceis, né? Assim, financeiramente falando, né? Os anos foram se passando, as minhas filhas nasceram e por propósito eu decidi parar de trabalhar para ficar com elas, né? Nessa época eu já atendia como psicóloga, era psicóloga clínica, ainda não tinha me realizado na minha profissão, porém como eu queria ser mãe, eu resolvi mergulhar de cabeça nisso. Até que quando, assim, uns 3 anos depois, com a pandemia, aconteceu que deu um boom nos atendimentos online, né? Na terapia online, muita gente procurando. Falei pro meu marido, amor, é o momento, eu vou voltar a atender. Ele super apoiou. Engraçado que no início eu achava até que ia demorar, porque eu escolhi um público muito específico, eu atendo só mulheres. Então eu achava assim, não, vai demorar, né, até esse público chegar em mim, só esse público. E lotou a agenda. E aí começou assim, inverteu. Antes o meu marido era o principal, assim, provedor, né, da casa. E de repente eu ganhava bem mais do que ele. E aí eu comecei a trabalhar muito. Sim, pronto, vamos fazer a nossa vida, né? Vamos ganhar a vida. Coloca alguém para ajudar a gente com as meninas e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, né? Pra gente se organizar. Só que foi nesse momento que a gente se despertou para essa importância, para essa necessidade de voltar os olhos para a família, para as meninas. Alguns anos atrás eu havia parado tudo para ficar com elas e de repente eu estava fazendo tudo menos cuidar delas. Quando ela veio com essa decisão de reduzir os pacientes, isso foi algo muito natural e trouxe mais paz pra gente, na verdade, né? E a gente viveu até ali de uma forma e depois daquele momento muito mais paz e tranquilidade. Eu acho que o maior insight foi espiritual mesmo, sabe? A necessidade não foi tanto assim, eu tô cansada de trabalhar, vou reduzir, não. Comecei a pensar assim, tá, qual foi o propósito? Enfim, por que Deus criou as mães? Né? Por que Deus criou a mulher? Eu acredito que Deus criou a mulher para trabalhar fora, mas eu acredito que Ele também criou a mulher para ser mãe. E se ela quer ser mãe, que ela seja mãe direito. Então aquilo para mim era muito assim, forte assim, né? E aí chegou no final do ano, quando eu tomei essa decisão, eu reduzi assim, drasticamente, mais da metade dos pacientes. Eu passei a atender assim, tipo 12 pacientes. Né? Então imagina, de 30 para 12, né? Então assim, financeiramente ia ser uma diferença considerável. Nessa mesma época, eu tinha pensado assim, né? Senhor, se o Senhor me abençoar durante esse ano, se minha agenda lotar tal, eu vou aumentar o pacto, aquele espírito de barganha, né? E aí quando a ficha caiu, eu parei assim, como é que eu vou aumentar o pacto se eu tô diminuindo o número de entrada? Só que ao mesmo tempo veio aquele verso na minha mente, né? Provai e veja que o Senhor é bom, né? Enfim, e eu parei assim, não. Então faz sentido eu aumentar o pacto mesmo com menos pacientes. Eu comecei a todo mês perder um paciente. E aí eu ficava ansiosa, só que na semana seguinte eu recebi um paciente novo. E quando chegou assim mais ou menos no 3º mês, eu comecei a ver assim, isso não é coincidência. Não pode ser coincidência. E aí o meu marido me falou assim, amor, deve ser coisa de Deus mesmo, né? Ou seja, ele tá querendo dizer pra você não ficar ansiosa. E desde então, já tem 1 ano mais ou menos, né? Enfim, né? Desse propósito. Hoje eu já aumentei o pacto novamente. E desde então tem sido assim muito tranquilo. Eu tenho visto o meu trabalho prosperar. Isso tem me dado a possibilidade, inclusive, de ajudar mais mulheres. Hoje eu, por exemplo, consigo abrir horários pra terapia social, né? Com um valor mais em conta. Eu consigo também ajudar. Recentemente eu pude atender voluntariamente uma missionária. E fico assim pensando, né, que ela estava em outro continente e eu pude ajudá-la daqui. Aí eu até brincava com ela, essa é a minha forma de fazer missão, né? Eu não posso estar aí, mas eu tô contribuindo também para a missão, para a pregação do evangelho através do meu trabalho. Dá para conciliar a carreira com maternidade, com a vida de fidelidade a Deus. Quando eu percebi isso, ficou mais claro para mim, né? Porque às vezes a gente acha que a fidelidade a Deus só diz respeito a dízimos, ofertas e pactos, mas não, diz respeito também à criação das minhas filhas, né? Diz respeito ao meu trabalho, a tudo que eu fizer. Eu acho que tudo que eu fizer, eu tenho que estar demonstrando ali fidelidade a Deus, porque, enfim, né? Afinal de contas, tudo é dele. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.